Mais um É Daqui no Ar, você aí, aqui, nós juntos, sempre trazendo aqui para você pessoas que fazem e acontecem na nossa cidade. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui a doutora Ana Carolina Castro da Silva, que vai falar com a gente sobre um assunto muito importante e é de interesse de muita gente. Nós vamos falar sobre a aposentadoria. Mesmo você jovem, você aí que está com seus 30 e poucos anos, fala, não, mas está longe para eu pensar nisso. Não, o momento de pensar nisso é agora. Ana Carolina, é um prazer recebê-la no nosso É Daqui. Eu que agradeço, um prazer. Vamos começar falando sobre você. Você é de Belo Horizonte, como é que você veio parar em Indaiatuba? Eu sou natural de Belo Horizonte, fui nascida e criada, vivi lá até os meus 27 anos. E por conta de trabalho do meu marido, a gente foi transferido aqui para o estado de São Paulo, com uma rápida passagem em São José dos Campos, e estamos há quase 8 anos em Indaiatuba. E como é que foi essa... Você trabalhou também em Campinas, se eu não estou enganado. Antes de me estabelecer enquanto linha de frente de um escritório que leva meu nome, eu cheguei aqui em Indaiatuba, trabalhei 1 ano e meio em Campinas. Eu fui entender um pouco o mercado de Indaiatuba, a região era muito nova para mim ainda. Ainda que Indaiatuba já fosse famosa pré-pandemia pela qualidade de vida, por tudo que acontece, e o interior de São Paulo, ele realmente ser muito famoso para todo o Brasil enquanto oportunidade, eu não conhecia muito bem o que a cidade oferecia. Até que após esse 1 ano e meio residindo aqui e trabalhando em Campinas, eu entendi que era uma cidade muito próspera e que tinha espaço para um escritório, para eu encabeçar um escritório e estabelecer um negócio aqui. E por que você escolheu essa sua especialidade, que é o direito previdenciário? Porque existem várias áreas, como é que você chegou no previdenciário? Bom, o previdenciário, por ser algo que está na boca do povo, então eu, de certa forma, mesmo antes de ter um próprio escritório, eu trabalhei um pouco com o previdenciário, como em algumas outras áreas também, né, aquelas áreas triviais do direito. Quando, então, eu fui abrir meu próprio escritório, eu entendi demanda de mercado mesmo. A gente estava no momento pré-reforma da Previdência, já estava ali muito numa inquietude das pessoas com relação ao que seria, o que vamos fazer com relação a isso, e percebendo então que havia demanda gerada, então eu optei por não vou mergulhar nessa área, e aí não saí mais. Que legal. Um dos seus trabalhos recentes é sobre aquela possibilidade do aeronauta, o piloto, o comissário de voo, ele se aposentar com 20 anos de trabalho. Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua ação e como é que isso acontece. O que acontece? O direito previdenciário é um direito muito vivo. A gente não tá, na verdade, como todo o direito no Brasil, né? A gente cada vez mais se aproxima a uma estrutura jurídica pautada nos costumes. O que, na verdade, a gente está chegando mais próximo do que a gente fala de common law, que é o que é nos Estados Unidos. A gente tem uma base legal muito, muito forte, que é essa base enraizada na legislação, porém a jurisprudência, que são os casos, né, que vão sendo julgados, eles cada vez têm mais força e eles criam uma tendência mesmo de atuação, que são chamados precedentes. Ou seja, a gente pega um caso que foi favorável, a gente se utiliza dele para fundamentar um entendimento em um caso. Então, por dentro muito do que está acontecendo, a gente estava já observando na classe que algumas teses jurídicas estavam sendo levadas à justiça, buscando que esses aeronautas, pilotos, aeromoças, né, comissários de bordo em geral, que eles conseguissem se aposentar por meio de uma lei que supostamente havia sido revogada. Por que eu digo supostamente? As leis no Brasil, por mais que elas pareçam ser muito diretas, claras e objetivas, na prática, o operador do direito, que é o advogado, a gente tem sempre um mar aberto para poder articular um caso quando nos é favorável. Então, diante dessa interpretação, venceu recentemente um caso em Curitiba, primeira instância ainda, naturalmente importante falar isso, mas que foi um precedente enorme para quê? Para justificar, né, esse precedente ele foi favorável para aposentar um ex-piloto da Varig, contando com 20 anos de trabalho.
Ou seja, ele com apenas 20 anos de trabalho e sem idade mínima, ele conseguiu o direito à aposentadoria. Esse processo ainda não acabou, está em fase de recurso, mas definitivamente é ali uma fumaça de esperança para essa classe. Ou seja, se fundamentar nessa decisão como precedente para justificar um outro processo. E aí, nisso que se pauta essa atuação de aposentadoria dos aeronautas. Por exemplo, então deixa eu ver se eu entendi. Se você entrar com uma ação para alguém que seja aeronauta, que tenha esses 20 anos, ele vai se basear nesse precedente, né? Exato. E se amanhã ou depois revogarem esse precedente e tudo mais, uma vez que já tenha sido ingressado com essa ação, tem a questão de já estar com o direito adquirido por ter ingressado com a ação antes dessa decisão? Tem que ingressar e tem que vencer, né? Mesmo que na verdade, esse julgado, ele não criou, ele não tem força de súmula. Súmulas, quando são realmente casos reiterados e que o Supremo Tribunal Federal ou o STJ, eles decidem de forma a solidificar aquele entendimento. Aí realmente, a gente está falando de precedentes que podem ser vencidos futuramente. Mas no ponto que estamos desse assunto, qual que é a atuação? Vamos aproveitar quem tiver, né, pilotos e aeronautas em geral, quem tiver 20 anos de profissão, buscar o direito por meio de um advogado para ingressar com uma ação, enquanto esse assunto ainda não tem adesão contrário. Enquanto a gente tem uma adesão positiva tão somente, a possibilidade de se conseguir, ela se tornou uma possibilidade, porque até então não era. Tá. E o que pode acontecer? Não, será que a pessoa pode estar pensando assim, eu posso esperar um pouquinho, deixa eu ver o que vai acontecer disso. O que eu observo diante dos meus anos de atuação? Pode ser que, depois de alguns anos, isso comece a, vamos dizer, chamar a atenção do Supremo Tribunal Federal. No sentido de que, nossa, tem muita gente se aposentando, né, com 20 anos apenas. Isso custa muito para a Previdência. Quanto mais cedo uma pessoa se aposenta, isso sai caro. Por isso que as leis, com a reforma e, né, de acordo com o que está acontecendo, a gente está vendo uma supressão de direitos, fazendo com que as pessoas se aposentem cada vez mais tarde. Então, o que pode acontecer? Pode ser que essa situação ela seja notada pelo Supremo, quando a gente começa a ter muitas ações do mesmo assunto, e o Supremo, entendendo que aquilo se torna algo grave para a sociedade, para o erário, que é o dinheiro público, pode ser que ele suspenda todas essas ações e nos dê uma adesão negativa. E no momento que o Supremo falar, não, os aeronautas não têm esse direito, aí não tem o que fazer. Porque aí ele solidificou o entendimento. Por enquanto, por enquanto é apenas uma tendência de jurisprudência, que neste momento pode sim pesar muito favoravelmente. Então eu realmente aconselho de forma assim categórica que quem tiver 20 anos de trabalho para buscar o direito, porque agora há uma possibilidade muito maior do que se esperar. É um momento apropriado para isso. É um momento apropriado, justamente. Ana, e as pessoas costumam enxergar, porque a aposentadoria é uma coisa que, principalmente para o jovem, não sei nessa geração que está chegando aí, essa geração dos 20 e poucos anos, 30 anos, mas a aposentadoria é uma coisa muito distante, é uma coisa que eles não pensam, não querem pensar, acham que é uma coisa que é para pensar lá na frente. Mas é um equívoco quando a pessoa tem esse entendimento, porque a aposentadoria, na verdade, deveria ser encarada como um investimento para o futuro, não seria mais ou menos isso? Definitivamente. Mesmo porque essas são especulações, né? Que eu não vou me aposentar, alguém que tem em torno dos seus 30, 40 anos. Não, quando chegar na minha época eu não vou nem me aposentar. Entendendo esse não me aposentar como a Previdência Social vai desaparecer ou as regras vão estar cada vez piores. De fato, é um fato que a Previdência tem se adequado ao fenômeno social de envelhecimento e de que as pessoas cada vez mais estão trabalhando até mais tarde. Sendo assim, o que eu percebo que até com a reforma da Previdência, que tá havendo uma equiparação com a demanda das pessoas. Então, se uma pessoa consegue continuar trabalhando, entende-se que ela não tem que se aposentar, porque a aposentadoria é para quem está com uma diminuição de capacidade laborativa. E desta forma, com a expectativa de vida, isso sim vai mudando. Conforme os anos, nós vamos sim perceber.
Mas não quer dizer que o INSS não vai existir mais. E assim, na minha atuação judicante, eu já percebi, assim, grandes rasteiras de previdências privadas em relação aos seus clientes. Então, assim, na verdade, a gente está sempre previsionando algo para um futuro e também não dá para confiar em previdência privada 100% também. Então, o que é fático? O que a gente tem hoje? A gente tem o INSS. E eu, sinceramente, eu acho que para o INSS desaparecer, eu acho que tem um colapso social muito grande, muito maior, anteriormente. Então, são especulações, eu acho que na melhor das hipóteses, todo mundo vai chegar na velhice, então é melhor garantir o que é um fato. E por isso que é importante, definitivamente, fazer isso de forma estruturada e orientada por meio de um advogado. Como é que acontece isso? Como é que você faz esse levantamento para que a pessoa possa ter uma ideia de como ela vai se aposentar? Então, o que a gente faz? Nós trazemos respostas que as pessoas não têm. Então, assim, as pessoas não entendem de regras da Previdência. É algo realmente técnico, é algo realmente que tem uma nuance de possibilidades muito grande. Então, o que a gente faz? Nós prestamos consultorias previdenciárias e planejamentos previdenciários. A consultoria, ela é um planejamento um pouco mais simples e eu acredito que ela é interessante para as pessoas mais jovens, porque nós explicamos, principalmente para o autônomo, né? Que o autônomo tem a opção de pagar sozinho, mas pagar como? Então, assim, a gente vê realmente o código de pagamento mais interessante, a alíquota de pagamento mais interessante a ser paga, porque existem as alíquotas, né? Que é aquela porcentagem. Existe como pagar, tem como se pagar de forma mais barateada o INSS, assim como tem como pagar da forma mais cara. E em cada um desses casos há um impacto diferente na aposentadoria. Principalmente que o jovem, ele tem que se preocupar com o quê? Com auxílio-doença, com salário maternidade e, eventualmente, uma pensão por morte para o seu dependente. Porque, assim, o jovem, ele vai ter um filho, né, em vários casos, né, existe um dependente filho, existe um dependente esposa, existe um dependente marido. Então, assim, o jovem, ele tem que usar o INSS entendendo que ele é um seguro pelo seu trabalho e a longo prazo para a sua aposentadoria. E quem ali já está com seus 48, 50 anos, eu já entendo que é necessário fazer um estudo de planejamento para a aposentadoria. Porque ele já é mais possível que ele chegue numa aposentadoria antes dele precisar de um auxílio-doença. E aí, como que nós atuamos, como que a gente entra nessa situação? Eu faço um levantamento para ver o que já foi feito, o que já foi pago, para que aquela pessoa potencialize o que ela já gastou, porque já é um fato, né? Ela já injetou muito dinheiro no INSS, seja porque ela pagou como autônoma há muito tempo, seja porque ela teve vínculos trabalhistas longos. Então, qual que é a estratégia? Vamos ver como que a gente consegue fazer que aquele valor que já foi pago, aquilo seja exponencial, aquilo gere uma aposentadoria na sua máxima potência. E aí eu faço um levantamento, nós fazemos diversos cálculos, que são cenários, planos de pagamento, para se obter uma aposentadoria em cada um desses cenários. Então, qual que é a ideia? Pagar o valor que de fato compense. Então, investir no INSS, o que vai gerar de fato uma aposentadoria mais alta. Ou, se não for o caso fático daquela pessoa, se ela, por exemplo, não, mas eu não posso pagar mais. Entender como que a gente consegue prolongar a qualidade de segurado sem que haja pagamento. Porque é possível continuar se utilizando o INSS para fingir auxílio-doença e pensão por morte, mesmo sem pagar. E aí, com isso, nisso que a gente orienta a realização de pagamentos pontuais para que haja essa manutenção de qualidade de segurado. Que é, ou seja, se eu precisar de usar o INSS para fins de auxílio-doença ou pensão por morte, para que isso possa ser feito. Essa reformulação que foi feita no INSS, né? Ela parece que pegou muita gente de surpresa. São várias leis que vão tendo que se adaptar. Você acabou de falar sobre isso, né? Como é que você acha que isso impacta na população que está trabalhando, essa população que depende amanhã ou depois dessa aposentadoria? Porque muita gente, eu já ouvi casos, puxa vida, já era para eu me aposentar, mas eu vou me aposentar só daqui 3, 4 anos, só daqui 5 anos. Esse impacto, na verdade, é um fôlego que os parlamentares arrumam lá para a Previdência ter, para não rachar? Definitivamente, com certeza. A aposentadoria até por idade, né? Por idade do homem não foi alterada, a idade mínima, mas a da mulher foi. Então, são 2 anos que aumentou, né?
foi adicionado ali e que fez uma diferença danada, assim, definitivamente é para tentar deixar com que os cofres do INSS, eles dê uma respirada. Exatamente, para jogar para frente. E aí, fazendo um gancho na questão do aeronauta, certamente, no momento que começar a ter muito aeronauta se aposentando com 20 anos, vai vir alguma edição de lei específica em relação ao assunto para impedir isso. Por isso que o meu maior aconselhamento, né, para que as pessoas que já estão ali com seus quase 50 anos buscam um advogado é porque, na menor possibilidade de se aposentar, se use disso, porque não se sabe quando vamos ter uma nova reforma e quando vai ser editada alguma regra que existe e vai te prejudicar. Então, se a pessoa puder fazer jus a um direito, faça jus, porque a gente não sabe o que pode mudar. Você me contava de um caso que a pessoa fez um estudo, né? Que até de uma amiga pessoal nossa, que ela chegou num determinado momento e valia a pena ela contribuir com um tanto a maior para que ela pudesse ter um valor significativo na aposentadoria. Porque muitas vezes a pessoa fala, vou pagar agora nesse período, 2, 3 anos que estão faltando para mim aqui, vou pagar X% a maior, só que não compensa o tanto que ela vai receber de aposentadoria, ou seja, não acrescenta muito. E em alguns casos, você fazendo um cálculo, essa reestruturação, esse estudo que você faz, se ela pagar um pouquinho a maior, ela tem uma aposentadoria já majorada significativamente. É assim que funciona mais ou menos esses cálculos? Por que isso, hoje em dia, né, alguém se beneficiou com a reforma? E quem foi esse alguém? Quem não conseguia se aposentar antes, já não iria de forma alguma, foi muito beneficiado com a reforma, porque veio uma regra chamada regra do descarte. O que é isso? É uma regra que você consegue, em alguns casos, substituir salários baixos por salários altos. Então, ou seja, descartar salários que não estão te ajudando na média de cálculo e pagando por mais um tempo um valor mais alto, você consegue substituir e obter um cálculo mais benéfico. Depende do caso. Mas neste caso em específico, era uma pessoa que tinha muito mais de 15 anos de tempo de contribuição. Então, quando ela fosse aposentar por idade, ela já tinha aqueles 15 anos garantidos. Então, como ela tinha um tempo de sobra, foi possível, dentro de um planejamento, a gente traçou um plano de pagamento que, pelos próximos 3 anos, ela mudou a faixa salarial dela de salário mínimo para pagar o máximo. Isso pode assustar, nossa, poxa vida, eu estava pagando R$303, vou pagar mais de R$1.600 por mês. Ok, mas ela conseguiu aumentar em 40% o benefício de aposentadoria dela. Então, no nosso planejamento, a gente mostrou, inclusive em números, que o investimento dela seria compensado em poucos anos de recebimento. E considerando uma expectativa de vida que está cada vez maior, então para ela foi interessante. Então, o planejamento ele é bom justamente para ver isso. O que vale a pena fazer daqui para frente? Vale a pena pagar mais? Vale a pena ficar com o pagamento do jeito que está? Tem gente que, inclusive, eu sugiro de parar de pagar. Por quê? Tem gente que faltam mais 2 anos para se aposentar. Né? Já foram algumas pessoas me procurar neste cenário, faltando 2 anos para se aposentar. Aquela pessoa, mesmo que ela pagasse o valor do teto, que é hoje em torno de R$1.600, o valor da guia, aquela pessoa não teria um aumento considerável de benefício. Aí a pessoa pensando de forma simplória e leiga, ela pensou, então tudo certo, doutora, eu vou pagar seu salário mínimo. Aí que eu vi minha resposta, não é necessário, porque aquela qualidade de segurado que eu mencionei, que é o que que é o que ele precisa para, caso seja necessário, se utilizar de uma auxílio-doença ou da pensão por morte para os dependentes, essa qualidade de segurado já estava resguardado. Haja vista que aquela pessoa tinha 10 anos ininterruptos pagos, então aquela qualidade de segurado ela é de pelo menos 24 meses e que daria justamente na aposentadoria daquela pessoa. Então aquela pessoa economizou 2 anos de pagamento. Então, no fim, o planejamento, além dele ser um investimento, porque ele faz com que você potencialize sua aposentadoria, ele é economia, porque você não gasta dinheiro à toa. Maravilha. Doutora Ana, quero agradecer a sua participação aqui no nosso Daqui e fica aqui para você dar um recado para quem quer se aposentar, o que ele deve fazer. Definitivamente, procurar um advogado, porque o advogado ele vai conseguir te ajudar a responder objetivamente
qual que é o melhor cenário, qual é a melhor regra para o seu caso, o que de fato compensa pagar, e, inclusive, para aquela pessoa que já consegue se aposentar, buscar um advogado é imprescindível para que você não perca tempo e não caia nas pegadinhas do INSS de forma a, de repente, gerar uma negativa de benefício. Então, procurar um advogado é indispensável. Maravilha, muito obrigado pela sua participação, quero agradecer aqui a gentileza da sua entrevista, e você aí de casa, agradecer pelo carinho da sua audiência. Você sabe que o nosso É Daqui é um oferecimento do nosso glorioso BNI One. A gente se reúne todas as terças-feiras às 6h30 da manhã no Indaiatuba Clube. Se fizer sentido para você crescer na sua agenda, crescer no seu trabalho, ter mais negócios, venha tomar um café com a gente. E se fizer sentido, venha fazer parte do nosso grupo, conhecer a metodologia do BNI, que é a maior e mais bem-sucedida organização de network do mundo. Eu fico por aqui, a gente se vê no nosso próximo É Daqui. Fique com Deus, muita paz.